Uma das coisas para a gente conseguir entender o nosso processo e evoluir na nossa descoberta de autoconhecimento, dar os passos para dentro que a gente precisa dar, é entender que Deus não tem parceria com o passado. Um dos nossos desafios em ter o autoconhecimento e viver no presente é entender que Deus não está lá no seu passado. A gente gosta muito de ficar chamando Deus para ir lá para o nosso passado. E a gente faz isso quando a gente está indo antes de dormir, quando você está lembrando de alguma coisa, sempre remete ao passado. É uma dor, é uma lembrança, ou quando eu fui mais feliz, ou quando eu tive mais alguma coisa e agora eu não tenho, quando eu tive tal cabelo e agora eu não tenho, quando eu era mais magra agora eu não sou, quando eu tinha esse corpo, quando eu não sei o que. Então a gente fica vivendo no passado, você fica revivendo esse filme na sua cabeça. E como que desenvolve o autoconhecimento vivendo no passado? Você consegue me responder essa pergunta? E não faz sentido isso que eu tô falando? Porque viver lá atrás, e é inconsciente esse movimento que a gente faz. Por isso, quando você vai na terapia, o que você mais trata? Você trata do seu passado, porque é o seu passado que está hoje borrando a sua visão no seu presente, impedindo você de entender os movimentos que você precisa dar, as novas oportunidades que tem para você. Então, por exemplo, eu vivi uma coisa muito difícil com o meu pai, com a minha mãe, com o relacionamento. Passaram-se 5, 10 anos e você está num outro presente, mas você consegue ver esse presente? Não. Você vê por uma lente embaçada, porque é tudo embaçado pelo passado. Como que eu vou me entregar meu coração agora, se não sei o que lá? Como que eu vou fazer tal coisa se quando eu tentei? Como que eu vou aprender a amar se eu não recebi amor, entendeu? Como que eu vou, se eu não recebi isso da minha mãe, do meu pai? Então, é sempre baseado no passado. Os seus movimentos é tudo justificado pelo passado. E entender que Deus não tem parceria com o passado pode te ajudar a compreender que Deus não te vê com essa ótica. Esse lugar que você se enxerga, nessa visão daquele momento, daquele cenário, Deus não te olha de lá. Ele te olha de uma outra circunstância. Ele te olha puro, amado, presente, salvo, entendeu? Ele te olha com esse olhar, com felicidade, com bondade. Só que a gente consegue acessar esse olhar vivendo no passado? A gente não consegue acessar, porque esse olhar de Deus para nós, essa mente divina de Deus para nós, está no nosso presente. Quando nós estamos no nosso presente, entendemos que Deus não está no nosso passado, por isso podemos perdoar e ressignificar os nossos cenários. A gente consegue acessar esse lugar de paz, esse lugar de mente. Então, se na mente de Deus existe felicidade para mim, o que hoje eu posso fazer para desenvolver essa felicidade que é um estado de mente? E aí eu trocar o meu estado de sofrimento, porque o passado deixa a nossa mente num estado de sofrimento, e trazer a minha mente para um estado de paz, trazer a minha mente para um estado de felicidade. É uma troca, e esse processo demanda tempo. E mesmo nós que somos do autoconhecimento, terapeutas, psicólogos, a gente vive fazendo essa troca. É tudo uma questão de escolha. Por isso que você achar o seu ponto de paz é tão importante, porque você faz uma troca, né? Então a gente todo dia é convidado a olhar para o passado, mas aí você escolhe olhar para o presente e você vai fazendo esse movimento até o outro pensamento parar de ganhar força, entendeu? Porque aí esse pensamento para de ganhar força e aí você começa a ter mais força aqui e você começa a ter mais leveza na sua vida. Então, se isso que eu tô falando tá fazendo sentido pra você, para pra pensar, cara, será que eu tenho parceria com o passado? Porque Deus não tem parceria com aquelas coisas que eu vivi lá. Nem as mesmas pessoas. E cada pessoa, vou te falar, cada consciência, cada ser encarnado tá às vezes preso num cenário do passado. Às vezes você jura que essa pessoa que você tá aí pensando tá presa nesse mesmo cenário e às vezes não. Você tá lá sozinho e por isso a gente se sente sozinho. Por isso que a gente se sente assim. Eu falo eu porque eu já experimentei, talvez você esteja experimentando isso. Fica ali sozinho. Se sente perdido, se sente meio
à deriva porque você tá ali num lugar que não tem mais ninguém com você, que não tem mais ninguém, só tem você, as vozes da sua cabeça, você tentando interpretar os sinais, tentando entender alguma coisa, aí faz uma terapia ali, aí para, aí tenta um relacionamento ali, aí quer fazer da mesma forma que você fez lá atrás, porque você não quer abrir mão de um novo processo, de um novo contato, como diz a Jojo. Gente, a Jojo já é uma professora para mim. Um novo contrato para esse relacionamento. E como ter um novo contrato para esse relacionamento? Com autoconhecimento, perdoando o seu passado. E ressignificar o seu passado, perdoar o seu passado é um processo. Então entender assim, cara, nem Deus tá lá, por que eu tô? Essa é a pergunta que vai te ajudar. É o passo que você precisa dar, tá ok? Nossa, essa aula é tão profunda que daria até para eu aprofundar mais aqui, viu? Eu quero de coração que você consiga, minha amiga, meu amigo, meu irmão, que tá aí recebendo essa mensagem, porque tudo isso que eu tô aqui compartilhando também já fez muito sentido para mim. E todos os dias eu tenho desenvolvido esse autoconhecimento, tá? Lembra, eu falei alguma coisa que tocou aí dentro de você, já anota, já escreve e começa a pensar.